Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Nós cremos firmemente que tu és o Santo de Deus. Só tu tens palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo de silêncio em oração. Também vocês, crianças, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo, pois só o Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão e operar em nós a graça da nossa adesão a esta palavra, como Pedro hoje professou e aderiu. Supliquemos do Espírito esta compreensão da palavra. Amém. Irmãs e irmãos, para os que acompanham mais piedosamente, a cada domingo, a palavra, nós estamos hoje encerrando a leitura do capítulo 6 de João. Ficamos praticamente 6 semanas com este capítulo. E ele termina com uma espécie de assembleia, de reunião em que parte daqueles que seguem a Jesus decidem não seguir mais. E isso precisa ser levado às últimas consequências para a nossa vida também hoje. Porque também nos dias de hoje há muitos que decidem não seguir mais o Senhor. Eu quero começar exatamente com
com esta perspectiva. Pegue aí no seu folheto, número 11, o Evangelho de João, que hoje é o capítulo 6, os versículos 60 a 69. Desça o olhar lá no versículo 65 e 66. Diz assim: E Jesus acrescentou: É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A turma que estava atrás de Jesus, já há 6 domingos no pé de Jesus, procurava Jesus e insistia com Jesus, não porque foi concedido pelo Pai, eles não acolheram a graça de ser concedido pelo Pai chegar a Jesus. Eles procuravam Jesus porque comeram pão e peixe até sobrar. Lembra? E a partir do dia seguinte procuravam Jesus para ganhar pão e peixe de graça com esforço zero. E Jesus diz: não, vocês vieram a mim, comeram pão e peixe à saciedade, mas o que o Pai está querendo conceder a vocês é vir a mim. Não é comer pão e peixe de graça, sem esforço. Para resolver o problema da fome do mundo, vocês já aprenderam. Peguem o pouco que vocês têm, rezem, agradeçam, repartam, que a fome do mundo vence, é vencida. Para resolver a fome do mundo já tem o remédio. A coragem de vocês sentarem-se, colocarem aquilo que vocês têm na partilha e na comunhão, que a fome é vencida. Agora, vocês vieram a mim porque foi concedido pelo Pai, ou vocês vieram a mim porque vocês querem comer pão e peixe sem trabalhar? Quando Jesus disse essa palavra, versículo 66, é o desfecho dramático. A partir daquele momento, leiam: muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Hoje, especialmente com o advento das redes sociais, é cheio de grupos e testemunhos de pessoas que voltaram atrás e decidiram não mais fazer uma caminhada de fé ao modelo do que a igreja apresenta. Voltaram atrás, não andavam mais com ele. O que leva uma pessoa a voltar atrás e não andar mais com Jesus? O que pode conduzir a mim e a você a um certo momento voltar atrás e desistir de andar com Jesus? Nós vivemos num país predominantemente de gente que se diz cristã, mas não andam mais com Jesus na igreja. As pessoas dizem: Deus sim, religião não. Cristo sim, igreja não. Os desigrejados só aumentam. Porque há uma pretensão que dá para deixar de andar com Ele e fazer um caminho sozinho, solitário. Vamos ao começo do Evangelho para entender o que pode levar você a abandonar Jesus. O tema central deste capítulo é o grande discurso sobre o pão. Jesus, depois da multiplicação dos pães, dirige aos discípulos e à multidão uma longa catequese acerca do pão. A multidão quer de Jesus pão e peixe. Este evangelho é a conclusão do capítulo onde aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, para quem não está acompanhando aí ao longo dos domingos. Termina nesse confronto dramático. O que acontece? Vamos lá? Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus, que o escutaram, disseram, digam em voz alta: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Palavra dura de Jesus. Quem consegue escutar essa palavra dura de Jesus?
Que palavra dura é esta? Ou talvez até para facilitar, quais são as palavras duras que você foge delas? De Jesus. Na maioria das vezes nós gostamos de marcar na Bíblia as palavras gostosas e suaves aos nossos ouvidos e aos nossos afetos. Marcamos. Ainda colocamos alguma observação na margem. A palavra dura, domingo atrasado já foi introduzida esta palavra dura, mas domingo passado, que foi a festa da Assunção, nós não lemos este capítulo 6. Eu recordo apenas algumas frases do que teria sido o evangelho do domingo passado. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque ele havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: este Jesus, domingo atrasado, não é o filho de José e Maria, lembra? Aí Jesus corrige e domingo passado teria dito assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A multidão comeu pão e peixe e achou bom o conforto. Quem não quer o bem-estar de encontrar tudo pronto? Jesus diz: não, vocês vieram a mim, eu matei a fome de vocês com pão e peixe, com o que vocês mesmos tinham, e quero que este alimento que eu dei a vocês sirva para vocês fazerem uma grande travessia, saírem da busca de Deus ou da dependência dos outros por causa da necessidade. Jesus reconhece a gravidade das necessidades básicas nossas, mas Ele quer fazer-nos saltar das necessidades básicas para a vida eterna e a ressurreição no último dia. O problema é que nós não vamos, e quem de nós levanta de madrugada ou vai à missa para pedir a Deus a graça da vida eterna e da ressurreição no último dia? A gente vai levando pedidos e preces para ontem, inquietos e aflitos, porque a gente pensa até que já está pedindo demais e Deus nem presta atenção. É esta palavra dura, é esta projeção para a vida eterna e para a ressurreição do último dia, é a isto que os discípulos de Jesus, prestem atenção, que a reclamação está na boca dos discípulos, não é da massa, dos discípulos. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Irmãs, irmãos, o que é verdadeiro é que depois de Jesus, e sobretudo nos últimos séculos, a partir da Reforma Protestante, o cristianismo viveu uma grande crise da firmeza da palavra, porque a Reforma Protestante já foi amaciar a palavra. Quem leu um grande clássico da filosofia, a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, sabe disso. A igreja, o protestantismo surge como uma religião que precisava abençoar o lucro pelo lucro na forma desenfreada que ele desencadeava no mundo. Aí surge a religião da palavra que amolece. Culturalmente, nós, católicos, e nós, mulheres e homens cristãos, deixamos esfriar a palavra. A palavra perdeu força, perdeu a força comunicativa.
Milhares e milhares de processos foram construídos até os nossos antepassados desenvolverem a linguagem, até desenvolverem a escrita. As palavras formuladas, tais como nós temos, elas demoraram de 40 mil anos a 3.500, que a Mesopotâmia vai elaborar os primeiros traços de uma linguagem codificada em letras e em palavras. Esse processo que custou tanto esforço e tanta criatividade, de repente se torna açoitado por um mundo que tem medo da palavra, que acha que a palavra é dura demais. Nós, a minha geração, foi educada seguramente em situações que por vezes ultrapassava o limite da severidade. Mas eu fui educado numa família de 10 irmãos, em que o papai era um homem que falava pouco, porque quando falava. O meu pai, quando a gente estava em casa, aquela multidão de menino, correndo para lá e para cá, e sobretudo quando tinha visita, se papai chegasse a dizer assim, Antônio, ou dissesse, psiu, bastava. Não precisava desse molejo de uma palavra que não tem força, que não tem autoridade, que não tem, e eu nunca precisei tomar um comprimido por angústia, porque papai foi severo. Ao contrário, eu tenho uma gratidão pela firmeza da palavra daquele varão. Irmã, irmão, que palavra dura nós precisamos, você precisa escutar hoje de Jesus, da igreja, da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, ou até que palavra dura você precisa escutar do seu filho. Você é a palavra que te habita. Você é a palavra que te habita. Você é o que você fala, o que você escuta, o que você pensa, o que você sente, o que você escreve, o que você digita. A palavra revela o que temos dentro de nós. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E nessa crise da autoridade da palavra, que também a igreja entrou nela, passou a dizer palavras agradáveis, passamos a não mais pregar a palavra e a oferecer coisas na igreja, e às vezes até atividades de coisas para a gente fazer. A igreja foi deixando de ser o lugar onde a gente escuta, para ser o lugar onde a gente faz coisas. De preferência ganha um título, um jaleco, uma distinção. Na cidade grande isso dilui um pouco. Vá ver o que é no interior alguém que diz, eu faço tal coisa na igreja. Pronto, é assim uma casta. Deixou de ser o lugar da escuta da palavra para ser aí o lugar onde fazemos coisas. Fomos amenizando a firmeza da palavra. Por causa disso, o confronto vem. Versículo 61, vamos lá? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, várias vezes esse verbo apareceu no capítulo 6 de João. Estavam murmurando. Por causa disso mesmo, Jesus perguntou, leiam. Isto vos escandaliza? Continuem. E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Olha, se vocês estão espantados com o fato de eu dizer a vocês que eu não vim dar coisas a vocês, mas eu vim para dar o meu corpo e o meu sangue, para alimentar vocês e dar a vocês a vida eterna e a ressurreição no último dia. Se vocês estão escandalizados com isso,
Imagine a hora que vocês me virem, subir para o céu, ir embora daqui. E essas coisas aqui do mundo continuarem como são, na realidade das mazelas humanas, das fragilidades. Aí que vocês vão ficar escandalizados mesmo. Pronto. Dito isto, essa pergunta: isto vos escandaliza? O que te escandaliza hoje na igreja? Entre na internet e pesquise os grupos os histéricos e estéreis contra a igreja e a pregação da igreja. Os grupos mais atiçados na revolta contra os bispos e o Santo Padre e o Papa, porque são escandalizados com o que a igreja fala hoje. Saímos da igreja para ir para as bolhas, onde nós ficamos somente nas bolhas, que diminui a capacidade cognitiva da gente para ficar escutando só o que nos agrada e o que reproduz e é confortável, porque palavra dura nós queremos escaparmos delas. Jesus diz: olha, eu vou subir, e vocês precisam viver aqui prontos para subir. Olha o versículo 63. Bradem: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Tá, tome cuidado com uma nota. O que o evangelista João está querendo com esse confronto carne e espírito? Confrontando carne e espírito, João não distingue ou divide o ser humano para que você faça uma luta e um combate dizendo: a carne não presta, o espírito é que presta. João, o evangelista João, que tem um domínio forte da cultura e da filosofia grega, que chegou no ambiente do judaísmo, João está querendo apresentar ao modelo da verdadeira revelação bíblica da tradição do povo do Antigo Testamento. João está querendo apresentar-nos duas maneiras de viver: viver segundo a carne e viver segundo o Espírito, que Paulo vai desenvolver longamente essa teologia. O que é uma pessoa que vive segundo a carne? Viver segundo a carne é viver entregue a si mesmo, aos seus limites e às suas possibilidades. Isso quer dizer, por si mesmo, cada pessoa é incapaz de perceber um sentido mais profundo. Ela é regida por dois elementos fundamentais: desejo e necessidade. Ela busca o que tem desejos, vontades, os apelos do corpo, das excitações sensíveis ou da necessidade. Uma pessoa que vive segundo a carne, ela não dá conta de elevar o faro dela para coisas mais altas. Ou é o desejo da carne ou é a necessidade da carne. Ela não alcança mais do que isso. A pessoa que vive segundo a carne, ela submete a alma e o espírito aos desejos e às necessidades. Ao contrário, a pessoa que vive segundo a carne, ela não alcança a compreensão das palavras e dos gestos de Jesus, ela não alcança o crer. Jesus já disse: ninguém vem a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Se o Pai não o atrai e não o instrui, lembra domingo atrasado? Viver segundo o Espírito significa você olhar para a realidade desse corpo seu, esse conjunto de grandezas e combinações da natureza, da biologia, que une um processo químico, físico, orgânico nesse corpo seu, e isto que comunica no processo reprodutivo de pais e mães que geram filhos nessa mesma estrutura.
Viver segundo o Espírito significa você olhar para esse corpo, para essa carne, que envelhece, que aparecem as manchas dos 40, dos 50, dos 60, que vai enrugando-se e vai definhando, mas encontrar nesta carne uma força que te habita e te ilumina. Só o Espírito pode abrir você para olhar para a sua carne e dizer: eu vou cuidar de você, meu corpo, mas você vai acabar, meu corpo. Só o Espírito pode dizer a você: eu tenho desejos, mas não vou viver escrava e escravo de tudo que desejo. Eu tenho necessidades, mas eu preciso ter também prioridades diante das minhas necessidades. O Espírito abre os olhos da fé e leva ao discernimento do que é a sua carne, mas também do que são as palavras e os gestos de Jesus, que Ele oferece na cruz e no altar, na Eucaristia, como oferta do Pai, que te alimenta e te projeta para a vida eterna. É isto que Jesus está dizendo: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Numa sociedade escrava das correções e incorreções da carne, uma sociedade escrava, é pecado cuidar da beleza? Não. Talvez ofenda mais ser desmanzelado e desrespeitoso com o corpo. É bom, é sadio que cuide do corpo. Agora, quando você se torna escravo desse cuidado com a carne, e põe a sua alma e o seu espírito a serviço dessa escravidão, aí você matou o espírito. Aí a carne não adianta nada, ela sequestrou a alma e o espírito. Está claro? Está claro? Cuide, fique bonitinha, bonitinho, limpinho, aciado, mas não seja escravo. Agora o confronto mais duro. Vamos lá? Vai apertar, tá? Se prepare. Versículo 64. O escândalo maior vem agora. O maior escândalo de todos. Versículo 64. Mas entre vós, leiam. Há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Tem gente que está perto de Jesus, mas não crê, não tem fé e ainda o entrega. Tem gente que está convivendo com Jesus, seguindo Jesus, mas não crê, não tem fé e ainda o entrega. Este é o escândalo por excelência: viver na igreja e não crer. Viver na igreja e projetar uma fé eminentemente, uma fé de ambições para que eu busco Deus, porque sonho realizar meus desejos e as minhas necessidades, minhas vontades e ambições. Não há alma, não há espírito, não há cultivo de uma realidade que ultrapasse. Jesus diz: olha, o mais grave de tudo é que tem gente aqui que não crê, não tem fé e ainda me entrega. E acrescentou, agora vem o divisor de água. Versículo 65. E acrescentou, bradem. É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Vou repetir o que disse no começo da pregação. Eu estou insistindo por causa da gravidade do tema. Jesus está dizendo: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Vocês estão vindo a mim, porque vocês viram, comeram pão e peixe até a saciedade e estão querendo alimentar necessidade e desejo. Vocês não estão se elevando para acima disso. Nós estragamos a fé de nossas crianças, adolescentes, dizendo: vamos para a igreja, vamos rezar, senão o Papai do Céu não te abençoa e você não consegue realizar o que você sonha. Não é isso que a gente muitas vezes diz? Estraga os filhos e netos
com uma catequese dessas. Damos a eles motivações só para aqui, porque temos preguiça de lidar com temas que exigem de nós uma elevação que supere aqui. Minha gente, de novo, eu repito, não que desejos e necessidades não sejam importantes. O Senhor não teria feito um corpo com a inteligência que o nosso corpo tem, dos sentidos. Imagine a sacada que é a combinação dos sentidos, visão, tato, olfato, não é? Palato, tato. Tanto que isso é sofisticado no processo todo. Não que isso não seja importante, mas viver como faro, desculpe a grosseria da expressão, com faro de porcos, só fuçando para baixo, para baixo, para baixo. Jesus diz, olha, a pergunta é, vocês não se ofendam, não é um problema meu com vocês. É um problema de Jesus comigo também, com você. A pergunta terrível é, como você chegou aqui, onde você está na sua caminhada de fé até hoje? Você está aqui hoje porque você encara este processo de sua caminhada na fé como um dom que te foi concedido pelo Pai, ou você está aqui pelo faro dos desejos e das necessidades, ou, quem sabe até, da repetição de costume, de tradição, meu avô, meu pai, minha mãe fazia, eu faço também, nem sei porquê. Tem gente que fala, nem sei porque estou aqui. Tem gente que fala assim. Você encara a sua caminhada na fé como um dom? Essa é a maior de todas as graças do Divino Pai Eterno para você. Vir a Jesus, encontrar Jesus, alimentar-se com a sua palavra, alimentar-se com os divinos sacramentos, receber daqui um pouco o seu corpo e sangue e sair daqui com a força e o vigor necessário para enfrentar tudo e dar sua vida como dom de Deus para que o mundo conheça que existe desejo e necessidade, mas existe um dom maior que projeta-nos para a plenitude da vida em Deus. Se você pode reagir, vai. Se você encara essa entrega de Jesus, um dom e uma graça que vem para te abençoar, até ajuda você a alcançar, cuidar dos seus desejos e das suas vontades e necessidades, mas faz de você uma pessoa projetada para a plenitude da eternidade em Deus. Reage e dê uma salva de palmas para Ele. Brada, vai. Que significa um pai hoje pegar uma criança, um adolescente, sentar do lado dele uma mãe e falar para uma menina, um menino das coisas eternas? Que sentido tem para a meninada hoje isso, minha gente? Só que quando Jesus diz isso, tem gente que está aqui, não crê, não tem fé e ainda me entrega, porque está aqui não porque foi concedido pelo Pai, está aqui porque vem por vontade da carne e escravidão da carne. Aí vem o desfecho, 66. A partir, bradem. Daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, bradem. Vós também vos quereis ir embora? Espere lá. Hoje você precisa ter coragem de olhar nos olhos de Jesus, olhar nos lábios de Jesus e ver Jesus pronunciar essa pergunta para você. Você também quer ir embora? Vaza.
Se as motivações que te trazem aqui são essas, vá. Compensa gastar a sua vida, seu dízimo, sua oferta, suas rezas, para conseguir essas coisas daqui, não. Vá. Jesus está dizendo, olha, eu não quero fama, podem ir. Não quero like, não quero seguidores e tweet. Eu quero mulheres e homens que comigo caminhem para o eterno. Agora, irmã, vem a palavra mais severa para hoje. Você não tem direito de ficar onde você está, na vida que você tem, no corpo que você tem, na vida que você tem. Você não tem direito de reduzir sua vida a um simples e um reles murmurador e reclamador de tudo. Amém? Amém. Você não tem direito de ficar no emprego que você tem, está nele, na família que você está, no casamento que você está, e ser apenas um murmurador e resmungador. Você não tem direito. Ou você cria coragem, propõe uma conversa dura, propõe a colocar palavras duras na roda e recuperar o sentido de estar naquele trabalho, naquele casamento e naquela família, ou você enfrenta a realidade mais profunda do porquê é que eu vim parar aqui e para onde eu projeto a minha caminhada, ou vaza. Pare de ser inferno na vida sua e dos outros. Amém? Amém. Reage. Reage. Gente murmurador não azeda só o leite, não. Seca o úbere da vaca e mata a vaca e mata o capim. Não adianta. O murmurador, o resmungador, ele não tem fé, ele não crê, ele não tem projeção para uma realidade maior. Ele é escravo de coisas baixas, e ele murmura porque ele quer que todo mundo esteja a serviço da baixeza que se lhe habita. Por isso, está sempre com sensação de que está no prejuízo, está recebendo menos. O murmurador, ele precisa, antes de reivindicar que todos lhe façam a vontade, precisa rezar: Pai, conceda-me a graça de ir até Jesus, para que eu encontre um sentido mais elevado para a minha vida, Pai. Tem cura para o murmurador. A cura é decidir: você também quer ir embora? Repito, não jogue contra o time, não traia o time, não traia essa família, não traia este emprego que você está nele, não traia essa igreja que você está nela. Abrace a causa ou vaza. Mas não seja um traidor murmurador. Sempre há essa liberdade que só Jesus pode te dar. Quer ir embora? A igreja precisa sempre ter coragem de fazer esta pergunta: irmã, irmão, eu sei o que você está querendo da igreja, mas o que você pede da igreja não é a igreja não pode ficar a serviço do que você pede da igreja. Se você não mudar suas motivações para motivações mais elevadas, vá embora. Porque tem gente que a gente precisa falar isso. Dói. A palavra dura, ela é dura na proporção da dureza do nosso coração. A palavra é a semente. A pregação, que é uma coisa chata de ouvir, dificílima de fazer, vocês não têm noção do que me pesa dizer o que eu estou ocupando-me com esse texto. Eu dou conta de fazer uma pregação em 5 minutos, em 3. Não tem o menor problema com isso. A palavra dura, para ela entrar no chão duro do coração, ela precisa de
ela precisa da ajuda da pregação. E a pregação é enxada, enxadão, cavadeira, picareta, alavanca, para quebrar os torrões duros do chão da nossa mente, do nosso coração, para que a palavra caindo, ela desça para a cova e a água da chuva, da oração e das bênçãos de Deus caindo no chão do seu coração, onde essa palavra foi semeada, o chão afofado pela pregação amolece e essa semente brota. E ainda que seja duro o processo desse cavar, cruel, de quebrar as pedras duras aqui dentro ou aqui dentro do coração ou da mente, vai brotar e vai dar frutos que você nunca imaginou o tamanho da bênção que vem. Amém? Amém. Reage, vai. Palavra dura, mas tem também palavra belíssima. Simão Pedro responde pelos 12. Lembre-se, não posso nunca esquecer desse detalhe. No versículo 67, Jesus disse aos 12. Tem os 12, tem os 72 discípulos e tem a multidão. São 3 categorias de gente com quem Jesus está falando. Os murmuradores estão no grupo dos discípulos. E no grupo dos 12 tem um traidor, que não vai embora, porque o plano dele é ambicioso. Jesus pergunta: vós quereis ir embora? Pedro, Simão Pedro, responde pela igreja, como o Papa responde hoje por nós. Não tenha medo da palavra dura que o Santo Padre, o Papa Francisco, disseram hoje. E quanto mais a palavra do Santo Padre, o Papa Francisco, te incomodar hoje, mais você necessita escutá-la. É exatamente porque essa palavra me causa e te causa tanto desconforto que você precisa escutá-la. Não é porque ele está errado, como você vê nas redes. Talvez até as conclusões do que ele fala, as conclusões a gente vai precisar de processos, 100 anos, 200, 500, 1000 anos, para que sejam dadas as decisões para as provocações que ele faz. Mas as provocações, palavra dura, nós precisamos ouvir. E precisamos não ser um bando de gente frouxa e xoxa, mas com a decisão de Simão Pedro, professar e responder a Jesus hoje, como Simão Pedro responde no versículo 68 e 69. Vamos lá? Brada, reage. Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Podem ser duras quais forem. Fala. Não me poupe, Senhor. Não sei se vocês já tiveram a graça de dizer isso para um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Você está passando por processos complicados e diz assim: olha, eu queria dizer umas coisas para você. Você tem a liberdade de dizer assim: por favor, não me poupe, fale tudo, eu preciso. É a coisa mais curadora. É dizer o que Pedro falou para Jesus: tu tens palavras de vida eterna, custe o que custar. A igreja passou a ter medo de falar palavra dura. E nós criamos um cristianismo de ouvidinhos sensíveis demais. Pesou um pouquinho, nessa igreja eu não volto. O padre Antônio Vieira é que melhor diz: os ouvintes da pregação têm que sair da igreja profundamente indignados com o pregador, profundamente desconfortáveis consigo mesmos, mas profundamente revoltados com os próprios vícios e querendo voltar para casa e vencê-los e superá-los. Esse é o papel da pregação. Vai! É isso. Daí a profissão de fé. Daí a profissão de fé. Nós cremos firmemente. É firme o nosso crer. Nós reconhecemos: tu és o Santo de Deus.
A geração dos últimos 50 anos na igreja passou a dizer para nós padres: meu filho é bom, não vai na igreja, não tem religião, não gosta de missa, mas é pessoa boa. Nós somos um bando de católicos que não demos conta de transmitir a dureza da palavra para os nossos filhos e netos. Achamos que basta serem pessoas boas. Nós não somos um organismo humanista e humanitário, uma ONG para fazer pessoas boas. Nós lidamos com coisas do eterno. Nós cuidamos de gente projetada para a vida eterna e para a ressurreição do último dia. Ao pregar, nós precisamos nos ocupar com aquele, com aquela que deve sentir-se atraído para o banquete eterno. Para isso, tem que ter coragem de inclinar a cabeça, pôr a mão no coração e dizer a Jesus: diga, Senhor, a palavra dura que eu preciso ouvir, mas não desista de mim, Senhor. Como eu desisti de muitos na minha família e não dei conta de convencer muitos na minha própria casa sobre os temas da fé, Senhor. Como não dei conta de comunicar e transmitir a verdade da fé, da verdadeira fé, porque achei que era mais confortável, ser agradável aos ouvidos, do que anunciar a salvação, a conversão, a vida para o eterno. Incline a sua cabeça, feche os olhos e fale com Jesus. Deixe Jesus perguntar a você: você também quer ir embora? E peça dele a graça de ajudar você a renovar a sua fé, professar a sua fé, hoje, nesta missa. Conheço o coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes Canta. no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem vida. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito De pé, para transformar meu coração. canta. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Estenda sua mão aqui para a palavra de Deus. E com Pedro e a igreja,
Reze comigo. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras Só Tu tens palavras de vida eterna. de vida eterna. Nós cremos firmemente Nós cremos e reconhecemos: Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. mas aumentai a minha. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas não permitais mas não permita que eu desista que eu insista de seguir o Senhor de seguir o Senhor, hoje e sempre. hoje e sempre. Professemos com todo vigor, bradando com Pedro: creio em Deus. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão